Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, aqui nós vemos o escritor dizendo que a palavra de Deus ela é poderosa para separar o espírito da alma. E ele diz que nada está oculto aos olhos de Deus, ou seja, Deus sabe tudo e a palavra afirma que o espírito e a alma, são distintos, e a palavra de Deus tem esse poder de separá-los, amém? Por que a palavra de Deus separa o espírito da alma? Para que a gente tenha compreensão, né, de que o espírito e a alma não é a mesma coisa. A fé, ela é do espírito, e nós precisamos entender isso. Então, aceitar a palavra com a mente, concordar mentalmente que a palavra de Deus é a verdade, sem ter a convicção do Espírito, isso não é fé. Isto é assentimento mental. Quando dizemos que estamos concordando que a palavra de Deus é a verdade, mas não obtemos a resposta das nossas orações e nos sentimos insatisfeitos, pois a palavra, entre aspas, parece não funcionar, é na verdade uma dependência somente da racionalidade. E muitas pessoas, infelizmente, né, por não saberem separar o espírito da alma, eles misturam isso e enfraquecem a sua fé. Ou não sabem viver pela fé, ou não andam pela fé, ou não sabem como ficar firme em meio à oposição. Entretanto, a fé do tipo de Deus, ela não considera as circunstâncias e permanece firme a despeito delas. Ela diz: se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim. A promessa é minha, eu a tenho agora. Isso é a fé do tipo de Deus, isto é a fé verdadeira e genuína e não somente assentimento mental. Então é importante nós entendermos isso. Amém? Certo, pastor? Quando eu entendo que a mente e o espírito são diferentes, como é que eu devo lidar com a minha mente? É importante nós entendermos que a mente, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. A mente precisa ser salva pela palavra de Deus. Por quê? O espírito foi salvo no ato do novo nascimento, no momento do novo nascimento, mas a mente ela vai precisar ser salva durante todo o período em que o crente estiver vivo, após o novo nascimento. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente pela renovação da mente, pela palavra, pelo Espírito, é que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? A nossa mente ela está acostumada com esse mundo. Ela necessita dos cinco sentidos para interpretar as coisas. O nosso espírito não. O nosso espírito precisa da revelação da palavra de Deus, e a revelação da palavra de Deus é que joga luz nas nossas trevas. A partir de então, nós precisamos decidir com quem é que nós vamos concordar. Se concordarmos com a mente, será apenas assentimento mental e diante das circunstâncias, a mente vai ter outra informação e a nossa fé não vai funcionar. Por isso que nós precisamos entender que a fé genuína e verdadeira, ela vem do Espírito, pela palavra de Deus, né? Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é importante eu entender isso.
A minha mente ela precisa ser renovada pela palavra, a mente ela precisa ser salva pela palavra, a mente deve ser submetida à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo aqui fala que as armas da nossa milícia, ou as armas espirituais que estão disponíveis para que nós venhamos agora a combater as circunstâncias, a andar mediante a fé, elas não são carnais, amém? Não estão na questão da alma do homem ou da mente do homem, não. Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Essa palavra sofismas são fortalezas construídas na alma, fundamentadas em cima daquilo que os 5 sentidos entendem. Isso não é a verdade absoluta. Pode ser a verdade passageira, momentânea, né? Em outro momento, o apóstolo Paulo diz que aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos é temporal. A palavra não. O Espírito não. O Espírito é atemporal, ele é eterno. A palavra, ela é atemporal, ela é eterna. Jesus disse: céus e terra passarão. As minhas palavras jamais passará. Então, precisamos salvar a nossa alma. Isso é feito pelo Espírito e pela palavra de Deus. Então, a fé não é assentimento mental. A fé não é você concordar com a mente, não. A fé, ela vem do Espírito. E a mente, ela é salva progressivamente pelo poder da palavra. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Aonde tem isso? Na alma. A nossa mente, a nossa carne. Paulo, falando a respeito da carne dele, disse: a minha carne não presta para nada. Amém? Quando ele olha para a carne dele, ele diz: miserável homem que sou. E assim é comigo e é contigo. Por isso que nós não podemos mais viver segundo os padrões do mundo. Por isso que nós precisamos despojar-nos de toda a impureza e acúmulo de maldade que isso está na alma. E Tiago diz ainda: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quem é que implanta a palavra em nós? É o Espírito. Amém? O Espírito, ele vai começando a ir substituindo aquilo que é impuro, aquilo que é maldade, pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus ensina. E ele diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, se a palavra precisa ser acolhida e ela é poderosa para salvar, significa que a alma ainda não está salva. Nós precisamos diariamente renovar a nossa mente. Nós precisamos diariamente meditar, ler, praticar a palavra de Deus. Só assim nós salvaremos a nossa alma. Amém? Então, a fé genuína, a fé verdadeira, ela é do Espírito, né? Jesus disse: se tiveres fé, a ponto de dizeres a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Porque com a boca se faz confissão a respeito da salvação, mas com o coração se crê a respeito da justiça. Esse coração aí é o Espírito. Então, se você quiser, se você desejar ter uma fé que funcione, essa fé, ela vem do Espírito e não da alma. Amém? Na alma tem o quê? Impurezas, acúmulo de maldade. E nós precisamos despojar essas coisas. Amém? Salvar a nossa alma pela palavra de Deus. E essa salvação, ela é progressiva. Todo santo dia temos que renovar a nossa alma, todo santo dia temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar. Fazendo isso, a nossa fé será cada vez mais eficiente. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você estará nos ajudando
a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.